Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos à nossa revisão. Aula 55, falando do romantismo em prosa. Estudamos nas aulas anteriores, né, romantismo em Portugal, né? Agora, estudando a literatura brasileira, o romantismo no Brasil. Vimos que esse período literário, nós temos duas... Vamos lá. Tem a parte da poesia e a parte em prosa. Que lá na poesia que vai ter aquela divisão, né, em fases, em gerações, que são 3 gerações. Mas não está fugindo essa questão das características do romantismo, né, que segue lá de Portugal também. As características da idealização da mulher, essa questão do nacionalismo, essas coisas assim. Certinho? E agora, na prosa? Vimos aqui quem se destacou na prosa, no romantismo, foi quem? José de Alencar. Ele participou de romance urbano, social, ele participou, fez escrita, né, fez produções do romance indianista, fez produções históricas, fez produções também de quê? Regional, certinho? Então, ele participou de toda essa questão da prosa romântica, tá bom? Nos quadros. Então, vamos lá direto na tela. Para vocês, nós temos aqui o romance do romantismo. A prosa ficcional que predominava no romantismo brasileiro era o romance, que refletia a vida daquele momento histórico, certo? Os romances seguiam os elementos das publicações europeias, que conservavam as características de folhetim. Exatamente, começava lá nos jornais, né? E cada um, hoje tem um capítulo 1, então a primeira parte, depois juntava tudo, depois que ia virar essa questão do livro, né, da obra. Apresentando história na ordem cronológica, com início, meio e fim. O romance romântico elaborou a realidade a partir do ponto de vista que norteou todo o nosso romantismo, né? Ou seja, o nacionalismo literário. Primeiros romances brasileiros. Nós temos aqui O Filho do Pescador, de 1843, de Teixeira e Souza. Mas, né, para concurso, Enem, lá vai aqui, ó. Vamos colocar a canetinha. Nós temos aqui, ó, que você vai colocar qual foi o romance que se destacou. A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Então, aqui na prosa, nós temos o romance indianista, o índio surge como herói, corajoso, forte, idealizado e a valorização da natureza, certo? E no regionalista, voltava seu olhar para as regiões diferentes no Brasil, exatamente, trazendo à tona sua diversidade. Então, quando fala do regional, tá bom? Temos aqui também o urbano, né, o social, né, funcionava como crítica aos costumes, mostrando a sociedade dos interesses desta época em uma determinada época, certo? E o histórico traz o retrato de costume de uma época passada, sendo um relato que muitas vezes o que vai acontecer? Vai misturar a ficção com a realidade, tá bom? Então, nós temos aqui os principais autores do período são Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida e José de Alencar. Então, esses daqui são os principais autores do romantismo em prosa. A prosa não tem fase, nem geração, somente a poesia, tá bom? Então, nós ficamos por aqui e daqui a pouquinho, amadinho, temos o quê? As atividades. Até lá! Olá, amadinhos, né? Chegamos ao momento do Tirando Dúvida, a resolução da atividade de sala. Vamos que vamos para a nossa primeira questão. Temos aqui o seguinte, amados. Examine as seguintes afirmações relativas a romances brasileiros do século XIX, nos quais a escravidão aparece e, em seguida, considere os 3 livros citados. Nós temos aqui, na primeira,
tão impregnado mostrava-se o Brasil de escravidão que até o movimento abolicionista pode servir a ele de fachada. Segundo, de modo flagrante, mas sem julgamentos morais ou ênfase especial, indica-se a prática rotineira do tráfico transoceânico de escravo. Terceira, de modo tão pontual quanto incisivo, expõe-se o vínculo entre escravidão e prática de tortura física. Então, aqui nós temos na A, Memórias de Sargento de Milícia, na B, Memórias Póstumas de Brás Cubas e na C, O Cortiço, certo? Então, nós vamos aqui, né? Ó, as afirmações, né? 1, 2 e 3 relacionam-se de modo mais direto, respectivamente, com os romances. Aí você vai aqui, ó, A, B, A, C, B, C, A, B, C, A, C, B, D, B, C, A, E, A, B, C, fazendo a relação aí, ó. Você vê ler lá com as afirmações, né? Com as três e relaciona aqui, ó. C, Memórias de Sargento de Milícia, Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Cortiço. Então, qual é a alternativa? Nós temos aqui a letra B, certo? O Cortiço, depois Memórias de Sargento de Milícia e depois o quê? Memórias Póstumas de Brás Cubas, certinho? Vamos para a segunda. A obra romanesca de José de Alencar introduziu na literatura brasileira 4 tipos de romance. Nós já temos, né, os 4 tipos de romance. Ó, indianista, histórico, urbano e regional. Já está afirmando aqui para vocês, né? Ó, quais são os 4 tipos de romance no Brasil? Indianista, histórico, urbano e regional. Tá? Nada de falar de geração aqui. Desses 4 tipos, o que tiveram sua vida prolongada de forma mais clara e intensa até o modernismo, ainda que modificados foram. Então, nós temos aqui indianista histórico, histórico e urbano, C, urbano e regional, na D, regional e indianista, e na E, indianista e urbano. Vamos lá. A, B, C, D ou E, amado. Presta atenção. Se você é um bom leitor, já vai observar aqui. Isso aí ajuda, né? O conhecimento prévio, a leitura ajuda bastante para a nossa interpretação. Então, nós temos aqui o quê? C, né? Urbano e regional. Certinho? Vamos lá, dando sequência aqui à terceira questão, meus queridos. No romance Memória de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, o que chama a atenção é um aspecto pouco comum nos romances românticos, certo? Ou seja, a visão social transmitida a partir da perspectiva. Então, nós temos aqui, ó, na letra A, das classes dominantes aristocráticas. B, dos segmentos militares da sociedade. C, do submundo do crime e da violência. D, das classes pobres desfavorecidas. E, da população estudantil acadêmica. A, B, C, D ou E. Vamos lá, pensando. Vamos voltar aqui, né, que passou direto. É a letra o quê? D, né? Falando do quê? Das classes pobres e desfavorecidas. Certinho? Vamos lá. Quarta questão diz o seguinte: você vai marcar a correta com relação à obra Memória de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida. Certinho? Então, na letra A diz o seguinte: o livro trata da história de um amor impossível passado no século XIX. B, a história é contada numa linguagem popular da mesma maneira como for escrita em outras obras
da época. C. O livro trata das peripécias do protagonista, personagem cômico, pobre e sem nobreza de caráter. Na D. A história se passa num ambiente rural, tal como a história de O Sertanejo de José de Alencar. Na C, ou na E, a história é contada numa linguagem que segue os padrões clássicos da época. Então, você qual que é a correta? Né? Relacionada à obra de Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida. A, B, C, D ou E. Olha aqui, amadinho, a C, né? O livro trata das peripécias do protagonista, personagem cômico, pobre e sem nobreza de caráter, certo? Então, 4 questões, agora o nosso decolando para o futuro. Exatamente, o momento de treino. O que é a questão? Nós temos aqui a questão de 2021, tá certo? E de um trecho do fragmento de José de Alencar. Isso aqui é muito importante para vocês, né? Ver a fonte de onde foi extraído, tá? O texto. Então, nós temos aqui, Seixas era um homem honesto, mas ao atrito da secretaria e ao calor das salas, sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível da cera que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança, mas professava moral fácil e cômoda, tão cultivada atualmente em nossa sociedade. Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor. O interesse próprio tem plena liberdade desde que transija com a lei e evite o escândalo. Então, nós temos aqui a literatura romântica reproduz valores sociais em sintonia com o seu contexto de mudanças, certo? Que aqui é uma afirmação. No fragmento de Senhora, as concepções românticas do narrador repercutem na letra A, resistência à relativização dos parâmetros éticos. B, reidealização de personagem pela nobreza de atitudes. D, ou C, crítica aos modelos austeridades dos espaços coletivos. D, defesa da importância da família na formação moral do indivíduo. E, representação do amor como fator de aperfeiçoamento do espírito. A, B, C, D ou E. Qual é a alternativa? Nós temos aqui a letra A, que fala-se da resistência, relativização dos parâmetros éticos. Certinho? Terminamos, amados. Terminamos aqui, né, as atividades, certo? As atividades, o decolando, que serve para você, amadinho, você mesmo aí, não adianta nem olhar para todos, né? Para ampliar o seu conhecimento, a leitura ajuda bastante, para ampliar o seu vocabulário, na escrita, na fala, isso contribui. E na hora da interpretação, que sempre, né, as questões, né, são interpretativas, vai além do texto. Esse além do texto você já tem, que é a sua bagagem, tá? Essa sua trajetória estudantil, mesmo de aluno, da sua vivência, no geral, que você vai auxiliar você na hora de interpretar um texto, certinho? E o nosso clube de leitura, aqui para vocês, da unidade 2, nós temos o Cortiço. O Cortiço, né? Exatamente, já diferente, né, dos romances lá do romantismo, né? Que vai falar dessa questão da idealização da mulher. Vai falar da sociedade? Vai. Mas aqui não vai esconder nada, vai mostrar como que é a realidade, nada de fantasiar. Certinho?
Vocês estão lendo aí o cortiço. Ó, a influência pelo meio, ó, o rapaz chega lá, era o pai exemplar, no final já acaba, não liga mais para o trabalho. Quem será esse rapaz? O outro personagem que ajuda, né, a construir o cortiço, o que acontece? É traído. Eu não estou nem falando quem será, né? Vocês já vão percebendo as ações, né, da sociedade. Quer porque quer um lugar, esse lugar de ascensão, né? E isso tudo aí já vem por denúncia dentro do cortiço, tá certo? Então, aqui, vamos lá, na unidade 2, falando do cortiço. Aqui na imagem você vê Bertoleza, né, João Romão, tem a Rita Baiana, tem algumas que estão lavando roupa, porque assim é um cortiço mesmo, imagina. No corredor, ó, na passagem lá, as roupas estendidas, né, no varal, tá certo? O cortiço pertence ao grupo dos romances artísticos, é uma de suas maiores obras. Nele se vê constante preocupação com as questões sociais, a crítica ao capitalismo selvagem, ao conservadorismo, ao clero, à valorização dos instintos naturais, certo? Aqui no cortiço você vai ver. Tudo isso está vendo. Então, aqui alguns personagens, né? João Romão, Bertoleza, Zumira, Miranda, Jerônimo, Rita Baiana. Lembra lá? Todos aqui para vocês. Cada um tem uma característica, certinho? E a nossa mensagem de hoje é o quê? Não faça de ti um sonho a realizar. Vai sem caminho marcado. Tu és o de todos os caminhos. Cecília Meirelles com vocês hoje. Exatamente, seja protagonista da sua própria história, amadinho. Então, meus queridos, terminamos a nossa aula. Só tenho a agradecer, né, a cada um de vocês, aos professores, né, presenciais, que desenvolvem um trabalho maravilhoso, aos alunos que são aplicados, dedicados, exatamente. Certinho? Um forte abraço a todos, muito obrigada e até a próxima aula.